Fala, meu lindo, minha linda. Que isso, hein? Que isso? O povo aqui é muito animado. Nós estamos em Florianópolis e hoje tem que respeitar. Hoje nós vamos gravar a série Vida. E a partir de hoje, aqui no nosso canal do YouTube, começa uma nova série. Uma série que eu tenho certeza absoluta que o Senhor Jesus vai ministrar ao seu coração. E coisas novas irão surgir. Coisas ainda maiores irão acontecer. E se você ainda não teve uma experiência com Deus de verdade, que essa série sirva de base para promover essa experiência de uma jornada com Jesus extraordinária começar. Eu só quero te pedir um favor antes de começar a mensagem. Se inscreve no canal, meu lindo. Já é a 30ª série que você assiste. Ativa o sininho. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. Gente, eu estou apaixonado. Obrigado. E vamos fazer o seguinte. Antes que eu chore, antes de começar, vamos para a mensagem. Hoje nós temos um assunto que é o tema dessa mensagem. Eu confesso para você que algumas coisas me motivaram a falar de novo sobre um assunto tão recorrente. Eu vou falar sobre ansiedade. E o tema da mensagem é ansiedade persistente. Sabe, uma coisa que eu ouvi esses dias e que me colocou uma pulga atrás da orelha e que de uma certa forma me incomodou bastante. Alguém havia dito que a ansiedade é falta de Deus. A ansiedade é falta de fé. E quando eu ouvi isso, eu me incomodei profundamente e busquei algumas respostas no Senhor. E hoje eu quero dividir com você sobre esse sentimento que assola tanta gente, que destrói tantos sentimentos, que coloca pessoas em cama, que traz desejos de morte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 34. Diz o seguinte a palavra: sem parábolas ele não lhes falava, e quando eles estavam a sós, ele explicava para os seus. Esse é um retrato do início de uma história. Está deixando claro que sempre Jesus se fazia compreendido, principalmente para aqueles que estavam próximos a ele. Mas aí um cenário totalmente novo aparece na história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco se enchia d'água. E ele, Jesus, estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não está preocupado que a gente vai morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: acalmem, aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma grande calmaria. E Jesus disse: por que vocês ainda estão com medo? Por que vocês ainda não
acreditam completamente. Eu lido com pessoas todos os dias. Eu confesso que eu nunca imaginei a proporção das coisas que Deus faria através daquilo que nós estamos fazendo agora, que é pregando o Evangelho de uma maneira simples, para todos. E eu jamais imaginaria que um projeto que nasceu em um teto, um lugar de um restaurante, um mezanino de um restaurante, para 30 pessoas, alcançaria milhões de pessoas. E à medida que o tempo passa, algumas coisas ficam ainda mais latentes para nós que estamos nessa ponta pregando. As necessidades ficam ainda mais latentes e a gente consegue olhar pelas reações e pelas perguntas quais são os problemas do nosso tempo, quais são as aflições deste momento da vida da gente. E a pior de todas, a mais recorrente, a mais assustadora, é a ansiedade. Algumas pessoas nós tratamos através das mensagens, mas outras a gente conversa. E quando eu digo tratar, não estou falando da figura médica, estou falando da figura de conselho, de conforto em algum momento, através da palavra. Mas nós, rotineiramente, conversamos com alguém, seja num ambiente rápido, passageiro como um aeroporto, ou às vezes numa mesa de restaurante, sobre o assunto ansiedade. Agora, nessa semana, a gente teve um contato com uma pessoa muito famosa no Brasil, que estava enfrentando crises de ansiedade absurda, a ponto de parar a carreira, a ponto de desistir de tudo. Eu não estou falando de uma carreira pequena, estou falando de uma carreira gigantesca, de milhares e milhares de pessoas que acompanham e de centenas de famílias que são sustentadas por aquela carreira artística. E aquela pessoa que a gente conhece, todo mundo, eu também, da tela, da internet, forte, imponente, corajosa, parecia um gatinho escondido atrás de uma mesa, parecia um menino, abrindo o coração e dizendo: olha, eu estou com medo, eu estou com crise de pânico, estou com ansiedade, eu acho que eu não consigo mais. E aí eu estou aqui olhando, e eu sei que aquela pessoa acredita em Deus de todo o coração, e que confia no Senhor de verdade. E eu estou aqui olhando para aquilo, sabendo que falar de Deus de novo parece que não vai fazer tanto sentido, porque aquela pessoa já conhece Deus. E na contrapartida, algumas semanas atrás, alguém me diz publicamente: olha, a ansiedade é falta de Deus. Então, peraí, se a ansiedade é falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar: mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus, permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é: como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus, a ansiedade não é falta de fé. Vamos começar a treta. Olha,
cobrança que colocar mais uma é difícil. Eu estava conversando com uma garotinha essa semana, e ela me dizia das pressões da vida dela, do tanto de prova que ela tem. Enquanto ela falava, eu comecei a ficar ansioso. Eu desisti do colégio no lugar dela. E eu perguntei para ela, na sua sala muita gente toma medicamento? E ela começou a falar a lista que todo mundo que está na sala dela toma. São todos adolescentes. E eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. Essa é a realidade. Doenças que na nossa geração parecia que não eram reais, quando pelo menos eu era adolescente, hoje são reais. Remédios que nem sequer eu sabia o nome, hoje todo adolescente sabe e toma. Então o problema está começando na base, está chegando na nossa fase e parece que tudo vai de mal a pior. E aqui eu vou para a palavra. A palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo, entrem no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora. A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é, e Jesus? Dormindo na almofadinha dele. A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo, e ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura, Jesus está no barco, e a preocupação dos discípulos é, a gente vai morrer, e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é, ô Jesus, hello, ei, o senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer, e vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com Ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender
que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica, e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque ela não confia em nada, ela tira todas as nossas certezas, ela rouba o nosso chão, ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor, ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. Eu quero então agora a gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente vai entrar numa confusão gigantesca, lindo, porque a gente vai começar a remeter aos princípios de tudo. Quem governa? Quem domina? Quem é o que está no comando? Quem é que está no centro? Quem é que está com as mãos segurando na ponta? Aí, lindo, eu preciso retomar a nossa conversão, se ela é genuína ou não. Eu preciso retomar se quem governa o meu coração, a minha vida, a minha história é Ele ou não. Eu preciso retomar os primórdios, porque lá no começo, com os meninos ansiosos que estavam no barco, apareceu uma ordem bem clara: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Lá no início, é Jesus dizendo: lindos, que entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Não, bebê, eu preciso que você entenda isso. Ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Não. Vamos agarrar aqui, ó. Entra no barco. Pô, é que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim: o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos para o outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar um tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá: nós vamos. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer: Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo: sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar: aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Não, agora vamos resolver a treta. Porque tem gente que ainda vai sair de uma mensagem como essa assim, dizendo: bom, e a vida continua o caos. É verdade? Tem gente que ainda pode terminar esse vídeo dizendo: eu cansei, eu não aguento mais, eu até queria crer no que esse garotinho está falando aí, mas eu durmo e acordo com o mesmo sentimento. Eu quero
gente descortine as nossas emoções. Vamos descortinar o que a gente pensa. Se os discípulos vendo Jesus no barco, aquilo não era suficiente, sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do seu Espírito Santo. Amém. Concordamos? Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo, mas tem dia que eu estou assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes, mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros, saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando: é quando Jesus acorda. Nós temos uma menininha recém-nascida, e às vezes ela está no carrinho e ela está chorando, e a gente não está na frente dos olhos dela, mas a gente está falando: filha, a gente está aqui. Aconteceu isso até hoje: filha, o papai está aqui, o papai está aqui. E ela não parava de chorar, até que eu saí e de uma voz me transformei em uma cena, uma imagem. Ela olhou para mim e abriu um sorriso e parou de chorar. Com Jesus é a mesma coisa. A gente tem que aprender a orar, lindo, e a pedir de maneira correta. Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. Eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos, e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo foi. Não. Ah, lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive, se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor, entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, Senhor, é o seguinte, eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita, porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades,
mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que não vai acordar de mau humor. Acorda, mas ainda vão morrer. Aí um perguntou para o outro: acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor Jesus: eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito, preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca. Entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. Ô vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó, tudo olhando para Jesus assim, ó. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Eu confesso para você que terminei de ler esse texto feliz. Quando li e reli, entendendo nessa perspectiva, eu terminei feliz. Terminei assim dizendo: ufa, Jesus, então segue o jogo. Glória a Deus. Pode acordar, Pedrinho, amanhã tem campeonato. Eu entendi, está tudo dominado. Nossa humanidade vai sendo aplacada a cada dia. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, menos medo nós temos. Quanto mais nós oramos, mais experiências com Jesus nós nutrimos dentro do nosso coração. Não acontece de um dia para a noite, isso acontece no caminho. Acontece caminhando com Jesus. Então, basicamente hoje eu sou ansioso, amanhã vou ser um pouco menos, depois de amanhã menos ainda, e depois de amanhã muito menos do que ontem. Mês que vem quase nada, até uma hora que eu pegue a almofada, deite no lado de Jesus e deixe o pau torar para dentro do barco. Até que chegue uma hora que eu confie 100% e deixe a onda bater. Vai chegar uma hora, bebê, que vai dar uma confusão. Você vai falar assim: me dá uma almofada. Que se o mestre está de almofada, eu também quero uma almofada. Dá uma almofadinha, papai. Aí você deita no ladinho do papai. Fala: Jesus, não deixa ninguém acordar nós, não. Porque se o Senhor falou que vai nós chegar no outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Não importa o tamanho da onda, não importa a intensidade da tempestade,
O que importa é saber que o Senhor que está, faz, e se acontecer aqui dentro um desespero, o Senhor acorda. Mas entendo que quanto mais caminho, menos preciso te acordar. Meu lindo, se você está ansioso, fique tranquilo, isso é normal. Não é falta de Deus, não é falta de Jesus, não. Fica tranquilo, isso é coisa da gente, faz parte. Mas deixa eu te falar um negócio. Quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais, sabe, você experimentar da graça, do amor e do cuidado de Jesus, mais segurança você vai ter, mais certeza você vai ter. E a certeza, ela vai aplacando o medo. E aí sim, quanto menos medo, menos ansiedade. Quanto mais segurança no Deus que você serve, sabe, menos ansiedade. E aí você vai viver menos ansiedade hoje, bem menos amanhã. E lembre-se, até uma hora que você consiga descansar aonde Ele descansa, e andar aonde Ele anda, agir aonde Ele age, e saber que Ele não só está no controle, Ele faz. Vou te contar, eu estava tão ansioso para essa série. Eu não tinha visto isso aqui pronto. Eu não vi pronto o background, eu não vi. Tá bonito, né, André? É legal. E é isso. Mas já fui mais ansioso. Já tive muito mais cabelo branco por conta de série gravada. E enquanto eu falava, eu estou aqui lembrando: Jesus, cada série que passa, mais de boa eu estou ficando. Menos amanhã, menos depois de amanhã. Jesus, nós oramos, Senhor, para que esses sentimentos a cada dia sejam aplacados no nosso espírito, para que a cada dia nós possamos te conhecer melhor, te conhecer mais, amar o Senhor mais, sabendo que algumas coisas são naturais, algumas podem ser tiradas de vez. Mas Jesus, o segredo é o Senhor. E nós queremos, Jesus, que aonde tiver um coração ansioso e aflito agora, o Senhor acorde no meio da tempestade. Aonde estiver alguém agora, Senhor Jesus, passando por dias de angústia, que o Senhor acorde no meio dessa tempestade, que o Senhor mova o vento, que o Senhor acalme o mar e a tempestade, que o Senhor apareça de alguma forma, porque na verdade, Jesus, nós sabemos que o Senhor está, mas a gente quer ver. A gente é assim, Jesus, eu sei, mas a partir do momento que o Senhor vai aparecendo mais, a gente vai ficando mais de boa, até o momento que a gente vai deitar no teu lado e vir curtir a viagem. Em nome de Jesus, amém.